Olá, sejam bem-vindos. Nesta aula vamos falar sobre os sistemas de numeração, abordaremos também bases numéricas e a conversão de valores entre as bases. Para começar, vamos falar sobre o conceito de sistema de numeração. Então, o sistema de numeração é um sistema em que um conjunto de números é representado por numerais de uma forma consistente. Então, precisa existir consistência na representação dos valores. Milhares de anos atrás, as civilizações primitivas desenvolveram elaborados sistemas de numeração para registrar desde transações comerciais até ciclos astronômicos. Percebam que, lendo essa definição, a gente verifica que sempre foi uma necessidade da civilização realizar contagem, registrar transações comerciais, transações de compra e venda, cobranças de impostos, ciclos astronômicos, quantidades de elementos. Então sempre foi uma necessidade a realização da contagem. Agora é importante entender também o conceito da base numérica. Base é um sistema de numeração e a quantidade de dígitos disponíveis para representar qualquer número, ok? Deixa eu tirar aqui o acento. Então, vejam só, a gente consegue representar qualquer número, utilizando os dígitos disponíveis naquela base numérica. Um exemplo, que depois a gente vai trabalhar, mas um exemplo é a base binária, em que ela utiliza apenas dois símbolos para representar os seus valores, somente 0 e 1, tá certo? Então, somente utilizando 0 e 1, a gente consegue representar qualquer número, tá certo? Agora, vamos lá. Com a evolução da civilização e da matemática, houve a necessidade de representar números em diferentes bases numéricas. Um exemplo é a computação, o computador digital, em que a sua comunicação é realizada basicamente em linguagem de máquina, utilizando valores binários, para realizar a comunicação entre os seus componentes. Então depois a gente verá, essa base que é a base binária. Vamos lá, alguns exemplos, de bases numéricas. Primeiro tem a base mais conhecida, que é a base que a gente utiliza no dia a dia para a realização de contagem, que é o sistema decimal, utilizando a base 10. A base 10, o sistema decimal, ela utiliza de 10 valores, de 10 símbolos para representar os seus números, de 0 até 9. A gente consegue representar qualquer número utilizando estes símbolos aqui. Por exemplo, passou do 9, a gente quer representar o 10, vejam que a gente utiliza o símbolo 1 e o símbolo 0, e assim por diante. Eu quero representar 1242, a gente consegue utilizando o símbolo 1, símbolo 2, símbolo 4 e o símbolo 2 novamente. Por qual motivo o ser humano utiliza a base 10? Basicamente, é porque nas mãos a gente tem 10 dedos, que sempre foi utilizado para realizar contagem, e isso ocasionou a criação da base decimal e aí uma referência clara à quantidade de dedos que a gente tem nas mãos. A gente sempre utilizou as mãos para realizar contagem na escola, na educação básica. Sempre os professores de matemática, lá no início, nos falavam, vamos fazer a conta, alguns cálculos de adição, vamos somar nos dedos, 2 mais 3, soma 2 dedos com 3 dedos, então a gente tem 5, 5 elementos. Bom, a gente sempre utilizou as mãos, para realizar a contagem, Então, essa é um motivo, de o ser humano utilizar a base 10 para a representação dos valores. É uma referência à quantidade de dedos que a gente tem nas mãos. E agora nós temos o sistema binário. Sistema binário, base 2, eu já comentei sobre ele anteriormente. Ele utiliza
dois símbolos para representar os seus valores, o símbolo 0 e também o símbolo 1. Esse sistema, né, um sistema binário, é muito utilizado na computação, né, no computador digital, em que a comunicação é realizada utilizando a base binária. Tem o conceito de bit, mas eu vou falar sobre ele daqui a pouco, né, o bit, que é o dígito binário. Mas daqui a pouco eu comento mais sobre ele. Depois nós temos ainda o sistema octal. O sistema octal ele utiliza de 8 símbolos para representar os seus valores. Vejam só, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7. E se eu precisar agora representar, por exemplo, o valor 8 em decimal, como que eu faço para representar, né, na base octal? Bom, o 8 ele não tem disponível aqui, eu não tenho um 8 aqui. Então, o próximo dígito é o 10, certo? Por causa que o 8 e o 9, eles não são símbolos existentes na base octal. Então, basicamente, é a contagem eliminando 8 e 9, tá? Então, qualquer valor que tenha 8 e 9, a gente elimina, levando como referência, né, a nossa contagem decimal. Então, por exemplo, na contagem decimal, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Na octal é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12. Aí chega lá no 17, a gente não vai para o 18, a gente vai para o 20, tá certo? Depois a gente vai ver um pouco mais sobre ela. A base octal ela é utilizada bastante para alterar permissões no Linux. A gente dá um valor lá da permissão utilizando o valor em octal. Essa base também já foi muito utilizada no mundo da computação como alternativa mais compacta do que o sistema binário na programação em linguagem de máquina. Mais compacta por qual motivo? Por causa que para representar um valor binário, a gente precisa de vários dígitos, né, para representação. Utilizando o octal, a gente tem um pouco menos dígitos utilizados, né, para representação dos valores. Mas depois vai ficar mais claro, né, quando a gente começar a fazer a conversão. Você vai ver a quantidade realmente de dígitos que são utilizados para representar determinados valores em decimal, tá certo? Depois fica mais claro quando a gente fizer as conversões. Por enquanto, é um pouco estranho falar sobre isso. Agora, um outro sistema é o sistema hexadecimal, que utiliza 16 elementos, né, 16 símbolos para a representação dos seus valores. Sistema hexadecimal, também chamado, né, de sistema base 16. Vejam só que interessante. Como ele precisa de 16 símbolos, só que a gente não tem 16 símbolos numéricos, ocorreu a necessidade de representar alguns símbolos utilizando letras do nosso alfabeto também. Então, do A, B, C, D, E até o F. Vejam só, a gente tem do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí depois, na base decimal, a gente teria o 10, né? Só que o 10, ele não é utilizado aqui, logicamente, porque a gente precisa de apenas um símbolo para representar. Então, o próximo é a letra A, né? Que é utilizada, né, que foi um símbolo que foi trazido para dentro do sistema hexadecimal para ser utilizado. Então, basicamente, a sequência de contagem é 7, 8, 9, A. Né, o A, basicamente, ele representa o 11 decimal, o B representa o 12, o A representa o 10, tá? Deixa eu só dar um Ctrl Z aqui para ficar mais claro. Vou tirar esses itens que eu adicionei, né? Então vamos lá, o A representa o 10, tá? O 10, base 10. O B representa o 11, base 10. O C representa o 12, base 10. O D representa o 13. O E, o 14. E o F representa o 15, tá certo? Então, essa aqui é a sequência de contagem. 7, 8, 9, A, B, C, D, E,
F, beleza? Vamos lá. A representação de cores em RGB é utilizada, feita, né, utilizando o sistema hexadecimal, onde a gente utiliza, né, essa representação das cores em RGB, utilizando o hexadecimal, em programas gráficos, né, como por exemplo Photoshop, também é utilizado no InDesign, CorelDRAW também é utilizado, e também em programação web, quando precisa, por exemplo, definir um background de algum elemento ou background da página, é informado o código hexadecimal para representar os valores em RGB. Também é utilizado no sistema de numeração para programação de microprocessadores. Então é o sistema de numeração, ele é muito utilizado, né, na programação de microprocessadores. Então, aqui um exemplo, tá? A gente tem 12 maçãs, certo? E aí, aqui a gente tem as diferentes bases numéricas. A gente tem base 2, base 8, base 10 e base 16. Vejam que a gente está representando a mesma quantidade de itens, só que em bases diferentes, né? Pegando como referência a base mais conhecida para a gente, que é a base decimal, a gente tem 12 maçãs aqui. Só que aí, se a gente for olhar para as outras formas de representação, é um pouco estranho, né? Se olhar para a base octal, bom, aqui a gente tem o valor 14, né? É um pouco estranho a gente pensar dessa forma. Mas é mais estranho ainda se a gente olhar aqui para a base hexadecimal, em que 12 elementos são representados pela letra C. E mais estranho ainda se a gente olhar aqui para a representação em binário, em que esses 12 elementos são representados por 1100. Não faz muito sentido, né, para quem não está acostumado com essas bases, né, e está acostumado com conversão entre bases. Mas imagine que alguém foi alfabetizado, né, e desde o início utilizando uma base hexadecimal. Ela vai olhar para a nossa base decimal e vai achar que ela é que não faz sentido, né? Então, depende muito, né, da quantidade, né, da forma que a gente vai utilizando e se a gente vai acostumando a utilizar essas outras bases numéricas. Vamos lá. Como que o computador funciona? Todo o processo de comunicação e cálculos do computador digital são realizados, né, utilizando-se do sistema binário, utilizando da base 2, né, sistema binário 0 ou 1. Mas e aí, o que significa 0 ou 1? Né? É meio estranho. Por que 0 e por que 1? Né? Fazendo essa representação de dado dentro de um computador digital. Bom, diferente de nós, seres humanos, os computadores eles só entendem bits, né? Só entendem bits. O computador é um equipamento eletrônico e só consegue manipular ou armazenar internamente as informações através de impulsos elétricos. Vejam só, fica um pouco mais claro. Então quer dizer que esse 0 ou 1 é um impulso elétrico, né? Que são medidos pela intensidade 0 e 1. Bom, se são impulsos elétricos, o que deve significar o 0? Bom, 0 deve ser sem impulso, né? Sem energia. E o 1 deve ser passando energia. Então, para ficar mais claro, vamos a um exemplo aqui. Então, imagine aqui um circuito, tá? Só um circuito para ficar mais clara essa representação de 0 ou 1. A gente tem uma lâmpada nesse circuito e a gente tem uma pilha também. Ligado aos polos da pilha, bom, tem uma ligação aqui do circuito, né? E vejam só, a gente tem um circuito fechado, ou seja, passa energia até a lâmpada. Isso quer dizer que aqui a gente tem um bit 1. Depois, aqui nesse outro circuito, ele é um circuito aberto por causa que não está passando energia e eu tenho aqui a chave aberta. Logo, significa que aqui eu tenho um bit 0. Então, quando tem energia, quando passa energia, eu tenho bit 1. Quando não passa energia, não tem energia, eu tenho o bit 0. E isso, na computação digital, é a base, ok? É a base. O bit é a menor unidade representativa na computação digital.
a ausência de energia ou a presença de energia. Porque os humanos não precisam entender os códigos binários para trabalhar com o computador. Se eu falei, né, que o computador ele comunica, né, entre os seus componentes utilizando dados binários, por que a gente não precisa saber e inserir, né, manualmente no computador esses valores binários? Bom, isso não precisa porque o computador ele não entende a linguagem humana de comunicação, mas ele tem dispositivos que realizam a conversão dos dados para valores que ele entenda, né? Que são os dispositivos de entrada e saída. Quando eu pressiono uma tecla, quando eu digito algo no meu teclado, eu não estou simplesmente pressionando alguma tecla, mas informando para o computador algum valor, e o computador ele lê a tecla pressionada através do valor binário de entrada. Quando a minha webcam está capturando alguma imagem, cada frame é processado pelo computador através, né, com base em um conjunto de valores binários. Quando eu enxergo alguma coisa na minha tela, né, que é um dispositivo de saída, o computador ele está renderizando basicamente dados numéricos ali na minha tela, só que de uma forma que fique agradável para que o olho humano consiga entender. Bom, e aí a gente falou um pouco sobre bit, né? Mas o que é um bit? Bit é um dígito binário e é a menor unidade de medida da linguagem computacional. Ou seja, é a forma que o computador tem para realizar a comunicação entre os seus dispositivos e também os seus componentes eletrônicos. Dispositivos, né? A gente já viu que são os dispositivos de entrada e saída, e esses dispositivos eles já passam, né? Eles já passam valores em binário para o nosso computador. A comunicação com esses dispositivos é feita toda utilizando valores binários. O bit pode apresentar dois estados diferentes: desligado, né, representado por 0, quando não tem energia, né, através do impulso elétrico, e ligado, representado por 1, quando tem energia. Então, basicamente é isso. Bit é a menor unidade, que é representado por 0 ou 1, desligado ou ligado. Então, aqui a gente tem as nossas bases numéricas. A gente tem um sistema binário, base 2, representada por 2 símbolos. A gente tem a base 8, que é o sistema octal, representado por 8 símbolos. A gente tem a base 10, que é mais comum para a gente, né, representada por 10 símbolos. E a gente tem a base 16, o sistema hexadecimal, representado por 16 símbolos. E agora, vamos ver como que a gente faz conversão entre bases. Começando pela conversão de número decimal, né, para a base binária, né, a base 2. Vamos lá, eu quero fazer essa conversão. Por exemplo, aqui eu quero converter o 4, né, em base 10 para binário. Como é que eu vou fazer? Agora, em alguns momentos, né, quando a gente colocar os valores aqui, a gente sempre vai colocar subscrito, né, o valor da base, tá certo? Então, por exemplo, se eu coloco o valor 4, bom, o 4 aqui, se eu não colocar, eu estou admitindo que ele é base decimal, né? Mas se eu quiser, eu posso vir aqui e colocar 10 para dizer realmente que é a base decimal, ou eu posso vir aqui e colocar 8 para dizer que é na base octal, ou eu ainda posso vir aqui e colocar o 16 para dizer que é na base hexadecimal. Eu poderia colocar 2 aqui para dizer que é na base binária? Não, por causa que o símbolo 4 não é um símbolo existente no conjunto de símbolos da base 2, tá certo? Beleza, então olha só o processo para realizar a conversão de decimal para binário. Divide-se o número decimal por 2. Né? Basicamente é isso, a gente faz divisões sucessivas por 2. Vejam aqui o exemplo. Eu quero fazer a conversão de 4 em base 10 para binário, né? Para base 2. Eu pego 4, divido por 2. Me dá 2, né?
2 vezes 2, né? 4. Então, 4 menos 4, resto 0. Depois eu pego esse 2 aqui, que foi o resultado da primeira divisão, e faço a divisão por 2 novamente. 2 dividido por 2 dá 1. 2 vezes 1 dá 2. Então, eu venho 2 menos 2, resto 0. Agora, quando eu tenho um valor que é menor do que o meu divisor aqui, né? Que eu não poderia vir aqui e tentar dividir por 2 novamente, porque ele é menor, né? Meu dividendo é menor do que o divisor, então eu não consigo fazer mais uma operação de divisão. Quando eu chego aqui, né, nesse valor, quando ele é menor, né, que o meu divisor, então eu já posso pegar o valor binário. Aí eu pego sempre através dos resultados, aqui, certo? Da direita para a esquerda, começando desse que sobrou aqui. Então, pego 1, 0, 0, certo? Eu pego o resultado e os restos, 1, 0, 0. Então, trazendo para cá, né? É o mesmo que eu dizer que o valor 4, base 10, convertido para a base binária, é 1, 0, 0, base 2, ok? Vamos a alguns exemplos para ficar mais claro. Então, aqui eu tenho o 0. O 0, vamos lá ao processo, eu faria divisões por 2. Só que o meu dividendo já é menor que o meu divisor, ou seja, eu já não consigo fazer divisão. Logo, o 0 em decimal é o mesmo que 0 em binário. Então, só venho aqui e coloco, né, 0 base 2. O 1 é a mesma coisa. O 1 já é menor do que o meu 2, então eu não consigo fazer nenhuma divisão. Então, ele já é o mesmo, né? 1 base 10 é o mesmo que 1 base 2. Beleza. Agora, deixa eu apagar isso daqui e vamos para o próximo. Bom, o 2, né? O 2 é igual ao meu divisor. Então, aqui eu já consigo fazer uma divisão, né? Então, dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1. E aí, 2 vezes 1, 2, faço a subtração. 2 menos 2 dá 0. Chegou no 1, que eu não consigo mais dividir, né? Então, eu pego nesse sentido aqui, né? Da direita para a esquerda. 1, 0. 1, 0. Aliás, deixa eu colocar direto aqui, né? 1, 0, base 2. Isso quer dizer que 2 na base 10 é o mesmo que 1, 0, base 2. Beleza? Vamos lá, mais alguns exemplos. Aqui eu tenho o valor 10 base 10, né? 10 em decimal, e eu vou converter para binário. Então, vamos lá. 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 dá 5. 2 vezes 5 dá 10. Venho aqui, resto 0, né? Agora, divido novamente. 5 dividido por 2 dá quanto? Dá 2. 2 vezes 2 dá 4. E aí, 5 menos 4, resto 1. Vamos lá, esse 2 eu consigo dividir mais uma vez por 2, né? 2 dividido por 2 dá 1. 2 vezes 1, eu tenho 2. Faço a subtração. 2 menos 2, resto 0. Venho aqui e pego os meus valores, né? Nesse sentido. Então, tenho 1, 0, 1, 0. Então, deixa eu apagar aqui. 1, 0, 1, 0, tá certo? Vou apagar ali para ter espaço para escrever. Então, eu venho aqui e escrevo 1, 0, 1, 0. Base 2. Vamos lá para o próximo valor que eu quero converter. Quero converter agora o 17. 17, base 10, vamos converter para binário. 17 dividido por 2, 8. 2 vezes 8, 16. E aí o que me sobra, resto 1, né? 17 menos 16, resto 1, né? Vamos pegar agora o 8 e realizar a divisão por 2 novamente. 8 dividido por 2,
resultado 4. 2 vezes 4, 2 vezes 4, 8. 8 menos 8, resto 0. Pego 4 e divido novamente por 2. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 2, 4. E aí, resto 0. 2, consigo ainda dividir mais uma vez, né? Então, 2 dividido por 2 dá 1. 2 vezes 1, 2. Resto 0. Cheguei no 1 aqui. Então, eu só pego os valores nesse sentido. Então, vou lá. 1, 0, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 0, 1, base 2. Beleza? 17, base decimal, é o mesmo que 1, 0, 0, 0, 1, base binária. Beleza? Vamos para o último exemplo. Vamos lá, deixa eu pegar aqui e apagar. 30. 30, faço a divisão por 2, eu tenho 15, né? 2 vezes 15, 30, resto 0. 15 dividido por 2, tenho 7. 2 vezes 7, 14, né? Resto 1. Depois o 7, eu vou dividir novamente por 2, dá 3. 2 vezes 3, 6. E eu tenho resto 1. Depois o 3, divido por 2. 3 dividido por 2 dá 1, né? 2 vezes 1 dá 2. E aqui eu tenho resto 1. Depois, cheguei no 1, né? Cheguei no 1, não tenho o que fazer, não posso mais dividir. Então, eu pego esses valores aqui, certo? Pego ali o resultado e os restos. 1, 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 1, 0. Logo, 30 base 10 é o mesmo que 1, 1, 1, 1, 0, base 2. Na verdade, o 2 até tem que ser um pouquinho menor. Aqui também teria que ser um pouquinho menor, só para que não pareça que ele é um dígito também, né? Tem que ficar claro que ele é a base apenas, tá certo? Bom, então, pessoal, aqui alguns exemplos, né, de conversão. Você viu, né? Só fazer divisões sucessivas por 2 e depois pega, né, nesse sentido aqui, os restos, tá certo? Pega os restos e aí junta e você tem o valor em binário. Agora, se eu quiser fazer a conversão de binário para decimal, eu vou utilizar esta tabelinha aqui para facilitar a minha vida, ok? Por que essa tabelinha? Bom, isso aqui tem um motivo, tá? Como é a base 2, a gente utiliza aqui, no valor da potência, sempre a ordem do valor, tá? Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui... vou colocar um valor qualquer aqui. Bom, 1, certo? Só valor 1 aqui, só para ficar fácil de eu explicar isso daqui. E aí, pessoal... Cada valor desse daqui, ele tem uma ordem, tá? Esse aqui, ordem 0, esse é ordem 1, esse ordem 2, esse ordem 3, 4, 5 e assim por diante. A gente utiliza esses valores aqui como sendo na potência da base, tá certo? Bom, como é base 2, eu venho aqui em cada um deles e digo que a base 2 é elevada à potência que é representada pela posição desse valor. E aí, você vai ter esses valores aqui de baixo. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 e assim por diante. Sempre o valor que está à esquerda é o dobro, tá? Tenho 1, à esquerda eu tenho 2, é o dobro. Depois, à esquerda tenho 4, que é o dobro desse. Depois tenho 8, que é o dobro desse, e assim por diante. Então, se a gente pegar cada um desses valores aqui e realizar
e realizar a soma, certo? Dessa potência, a gente consegue chegar no resultado, né, da representação desse valor binário, só que em decimal. É meio estranho falar isso? Um pouco. Olha só o que a gente pode fazer. Eu vou pegar aqui, deixa eu apagar isso que eu coloquei aqui para ficar mais fácil, tá? Deixa eu colocar esse valor aqui, 10, 10. Bom, o que eu falei? Esse aqui é 2 na 0, né? Esse aqui é 2 elevado a 0. Deixa eu puxar uma setinha só para ficar mais claro. Esse outro aqui é o 2 na 1. Esse outro aqui é o 2 na 2. E esse outro aqui é o 2 elevado a 3. Vejam só. Onde tem 0, eu não uso, tá? Eu não uso. Onde tem 1, eu vou usar. 2 elevado a 1 é o 2. E o 2 elevado a 3 é 8. 8 mais 2, eu tenho 10. Vejam só, 10, 10, né? 1, 0, 1, 0 na base 2 é equivalente a 10 na base 10. Então, a gente pode utilizar essa posição, esse posicionamento aqui para realizar a conversão, tá certo? Onde tem 0, eu não uso, e onde tem 1, eu posso fazer a multiplicação, né, dele pelo valor aqui, 2 elevado a 3, né, no caso, levando em consideração a posição dele, tá certo? Mas eu multiplicar por esse daqui não faz nem sentido, é mais fácil você pensar que quando tem 0, elimina, e quando tem 1, utiliza na soma o resultado da potência, tá certo? Basicamente é isso. Vamos para outro exemplo aqui, para ficar mais claro, tá? 1, 1, 0, 1, 1. Na verdade, eu tinha que colocar até mais longe, né? 1, 1, 0, 1, 1. Então, aqui é o 2 na 0. Aqui é o 2 na 1. Depois eu tenho o 2 na 2, 2 na 3 e o 2 na 4, tá? Onde tem 0, já eliminei. Bom, 2 elevado a 0, aquela propriedade básica, né? Todo número elevado à potência 0 é 1. 2 elevado a 1 é 2. Aqui eu eliminei, né? Porque tem o 0. Depois, aqui tem 1, então eu uso. 2 elevado a 3 é 8. E depois, 2 elevado a 4 é 16. E aí eu só faço a soma. 16 mais 8 dá 24, né? 24 mais 2 dá 26, mais 1, 27, tá? 27. Vamos lá, 16 mais 6 dá 22, mais 2, 24, 26, 27. É isso mesmo, 27 base 10. Vejam só, utilizando, né, esses valores eu consigo chegar e fazer a multiplicação. Só que aí é um pouco chato de eu ficar fazendo isso daqui, ok? Porque precisa, né, fazer sempre o 2 elevado a 0, 2 a 1, né? Para saber exatamente a ordem para depois poder somá-la no final. Então existe essa tabela que simplifica a nossa vida. Por causa que nessa tabela, aqui eu coloquei de forma didática, mas depois a gente poderia eliminar essa linha aqui de cima, certo? A gente já tem esses valores aqui. Esse passo já está representado, esse passo daqui, ele já está representado nessa linha aqui da tabela, tá certo? Aí o que a gente faz, tá? A gente só pega o valor em binário e coloca nessa linha daqui. Por exemplo, eu quero fazer a conversão do 1101, eu venho e coloco aqui. Então, 1101, beleza? 1101. E agora, onde tem 0, eu não uso, e onde tem 1, eu só baixo o valor. Baixei o 1, baixei o 4, baixei o 8. Agora, o que eu faço? Eu somo esses valores aqui. 8, 4, 12, mais 1, 15. Beleza? 8 e 4, 12, mais 1... Opa, 13, né? Desculpa, valor 13. Então, eu tenho que 1101 é correspondente a 13 base 10. Esse aqui base 2, né?
E assim a gente consegue simplificar a nossa vida utilizando essa tabelinha daqui. A gente só traça os valores, né, binário, coloca nessa tabelinha e aí só faz a soma dos valores lá embaixo. Para ficar mais claro, vamos a um exemplo, né? No caso eu já mostrei ali um exemplo, mas aqui tem mais um. Eu quero converter 100 base 2, quero converter para decimal. Então eu coloco aqui 100, onde tem 0 eu elimino e onde tem 1 eu só baixo o valor. Baixei o 4, beleza, 4 mais 0 mais 0, né? Onde tem 0 não preciso somar. Então eu tenho que é igual a 4 base 10, tá certo? Seguindo aqui, vamos a alguns exemplos, né? 0, só posicionei aqui, né? Bom, 0 não usa, né? Então é o mesmo que 0 base 10, tá certo? Apaguei aqui, vamos para o próximo. 1, bom, 1 posicionei aqui, tem 1, né? Então utiliza. Não tenho o que fazer, não tenho quem somar, é o mesmo que 1 base 10. Vamos para o próximo. Agora eu tenho 0. 0, onde tem 0 não uso, e onde tem 1 eu baixo o valor. Baixei o 2, bom, não tenho com quem somar, 2 base 10. Bem tranquilo, né? Utilizando a tabelinha, nossa vida é bem mais fácil. Agora, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, onde tem 0 eu não uso, onde tem 1 eu baixo o valor. 2 e venho aqui 8. 8 mais 2 é igual a 10, né? 10 base 10. 1010 base 2 é o mesmo que 10 base decimal. Beleza? Vamos para o próximo exemplo, né? Para a letra E. Então eu quero converter agora 10001 para decimal. Então venho. Para ficar mais fácil de preencher, né? Para não preencher errado, você pode pegar da direita para a esquerda, tá? Então 10001. Onde tem 0, não uso. Onde tem 1, eu baixo o valor. Baixei 16 e baixei 1. Somando essa galera aqui, a gente tem que é o mesmo que 17, tá certo? Então, 10001 é o mesmo que 17. Quer contar direto por aqui? Eu gosto de contar direto, tá? E somar os valores, tá? Mas se você quiser utilizar a tabela, que é uma forma mais didática, não tem problema. É só você vir aqui, 1, 2, 4, 8, 16. Então aqui eu sei que é o 16 e aqui eu sei que é o 1. Só vem aqui, soma 1 mais 16, eu tenho que é igual a 17, tá certo? Então aqui era o 10, 10 base 10 e aqui é o 17 base 10, né? Vamos para o próximo, tá? Vamos para o próximo, que é esse daqui, que é a letra F. Bom, deixa eu fazer por aqui, tá? 1, 2, 4, 8, 16. 1, 2, 4, 8, 16. Onde tem 0 eu não uso. 1, 2, 4, 8, 16. 16 mais 8. Bom, 16 mais 8 dá 24, mais 4, 28, mais 2, 30, né? Então, eu tenho que aqui é o valor 30, tá certo? 30 base 10. Mas eu posso trazer para a tabelinha também 0, 1, 1, 1, 1. Onde tem 0 não uso, baixei aqui onde tem 1. 2, 4, 8, 16. Só soma, né? 16 mais 8 mais 4 mais 2, que aí eu chego no valor 30, tá certo? 30 base 10, né? Vamos lá para o próximo. Agora a gente quer fazer uma conversão de decimal para hexadecimal. Para fazer isso, nós temos que utilizar uma tabela. Vejam só, aqui a gente tem uma tabela de decimal fazendo a conversão para binário e depois para hexadecimal. E essa tabela é importante que a gente vai utilizar nas conversões tanto de decimal para hexadecimal quanto de hexadecimal para decimal. Então vejam a correspondência. 0
decimal, 000 binário, né? 0000 binário, e é o mesmo que 0 hexadecimal. E assim por diante. Vamos pegar lá o 14 decimal, é o mesmo que 1110 em binário, e o mesmo que E em hexadecimal. E a gente utiliza ela para conversão, tá? Então vejam aqui o passo. Para converter de decimal para hexadecimal, primeiro eu faço a conversão para binário e depois eu faço a conversão para hexadecimal, ok? E aí eu utilizo aqui essa tabela. Por exemplo, aqui eu tenho 28 decimal e eu quero converter para hexadecimal. Então primeiro peguei o meu 28 e converti para binário, né? Peguei o 28 e fiz lá a divisão. Deixa eu fazer aqui do lado, tá? 28 dividido por 2, dá o quê? Dá 14. Depois eu venho aqui, dá 28, resto 0. Peguei o 14 e dividi por 2 novamente. Então aqui dá 7, 2 vezes 7, 14, resto 0. Depois eu venho aqui, divido 7 por 2 novamente, ele me dá 3, 2 vezes 3, 6, resto 1. Depois, o que mais que eu faço? Eu pego o 3, divide por 2, dá 1, 2 vezes 1, 2, 3 menos 2, resto 1. Pego, junto esse pessoal aqui, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, né? Bem como está ali já mostrado para vocês. Vou apagar aqui. E agora, o que eu faço, né? Depois de ter esses valores aqui? Depois de fazer a conversão para binário, eu pego os meus valores e separo em grupo de 4, certo? Pego os grupos de 4 e separo, né? Por exemplo, aqui, ele tem somente 5 dígitos, né? Então eu separei aqui eu tenho 4, claro, começando sempre da direita para a esquerda, tá? Começando sempre da direita para a esquerda. Peguei 4 elementos, o 1 não tem mais ninguém aqui, mas aí a gente imagina, né, que tenham outros 3 zeros aqui, certo? Só para a gente imaginar que são 4 e 4, tá? Mas os zeros à esquerda, bom, eles não são significativos, tá certo? Depois o que a gente faz? A gente pega esse valor em binário aqui e procura na tabela. Por exemplo, 1100. Vamos ver onde é que ele está. 1100. Está aqui, olha só. E ele corresponde a qual hexadecimal? Corresponde ao C. Então a gente pega o C e coloca aqui embaixo. Depois, vamos lá, vamos pegar o outro. 0001. Vamos ver onde é que está. Está aqui, ó. 0001 corresponde ao 1 hexadecimal. E a gente tem o 1 aqui. E agora o que a gente faz? Bom, a gente junta esses dois aqui. Então, 28 base 10 é o mesmo que 1C base 16, certo? É isso que a gente vai fazer. Utilizando esta tabelinha aqui, primeiro a gente faz a conversão para binário, depois a gente faz a conversão para hexadecimal. Basicamente isso. Vamos lá. Vamos a alguns exemplos. Vamos lá, vamos pegar esse 10 aqui e converter para binário. Então a gente pega 10, divide por 2, vai dar 5. Vem o 10 para cá, resto 0. Depois a gente pega o 5, divide por 2, que vai dar 2. 2 vezes 2, 4. E aqui a gente tem resto 1. Depois o 2 a gente divide mais uma vez. E agora dará 1. 2 vezes 1 dá 2, né? E a gente tem resto 0. E agora a gente junta 1, 0, 1, 0. Certo? Como eu tenho somente 4 dígitos, 1, 0, 1, 0, essa separação é mais simples, né? Eu só tenho um grupo. E aí busco 1, 0, 1, 0. Vamos lá? 1, 0, 1, 0 é correspondente ao A, né? Isso quer dizer que o meu 10 em decimal é o mesmo que o meu A em hexadecimal, tá certo? Vamos para o próximo agora, o 17. Vamos pegar o 17, fazer a conversão para binário, né? Faz a divisão por 2, e aí 8, 2 vezes 8, 16, resto 1.
faço a divisão por 2 novamente, dá 4. O 4 me dará 8 aqui, resto 0. Depois o 4 divido por 2, né, dá 2. E aqui me dará resto 0. E o 2, mais uma vez, eu divido por 2, me dará 1. E com isso eu terei resto 0 aqui. Juntando, né, juntando esse pessoal aqui, vamos lá, 1, 0, 0, 0, 1. 1, opa, vamos deixar aqui num ponto intermediário, né? 1, 0, 0, 0, 1. Vamos separando nos grupos, vejam só, separei aqui. E agora, 0, 0, 0, 1, onde é que tá? Tá aqui, né? É representado pelo valor 1 hexadecimal. Eu não tenho mais à esquerda, né? Mas eu poderia dizer que eu tenho 0, 0, 0 e 1. Também é o mesmo, né? Ou seja, 1 ou 11, né? É o correspondente de 17 decimal. Tá certo? E vamos lá para o próximo. Utilizando a tabelinha não tem erro, tá? Só pega direitinho o valor, por causa que binário você já sabe, né? Utilizando as divisões sucessivas, faz a conversão e depois busca os grupos de 4 elementos na tabelinha. Vamos lá. Próximo valor, o 30. Pô, sei que pode ficar um pouco chato, né, de ir dividindo, né, mas é para ficar didático, tá? Não tem muito o que fazer. 30 dividido por 2 dará 15. 15 multiplico por 2 dá 30, resto 0. Depois o 15, faço a divisão por 2 novamente, dará 7, 2 vezes 7 dá 14, e o 14 eu tenho o resto 1. 15 menos 14, resto 1. 7 divido por 2 novamente, e aí eu tenho 3. 2 vezes 3, 6. 7 menos 6, tenho resto 1. Depois do 3 eu divido por 2 novamente, que dá 1. 2 vezes 1, 2, e aqui eu tenho o resto 1. Junto, e aí tenho o meu valor em binário. 1, 1, 1, 1, 0, tá? 1, 1, 1, 1, 0. Separo nos grupos com 4 elementos. 1, 1, 1, 0, vamos buscar na tabela. Tenho aqui 1, 1, 1, 0, que é correspondente ao E. E agora o 1, tá aqui em cima, é correspondente ao 1. Beleza? Então, é 1E. 30 base 10 é igual a 1E base 16. Vamos lá, mais um exemplo. Mais um exemplo. 214. 214 base 10, vamos realizar a conversão. Então, 214, dá um pouquinho mais de trabalho, né? Porque é bastante agora. Dividido, fazer menor aqui, dividido por 2, dá 107. 107. 107 por 2, multiplicado por 2, dá 214. Tem o resto 0. E agora o 107 dividido por 2 dá 53. 53 multiplicado por 2 dá 106. 106 tem o resto 1. Depois o 53 dividido por 2 dá 26. 26 vezes 2 dá 52. 52, resto 1. 26 dividido por... Ficou meio estranho essa divisão aqui, né? A barrinha ficou torta. Agora sim. 26 dividido por 2 dá 13. 2 vezes 3 dá 26. E aí eu tenho resto 0. 13 dividido por 2 dá 6, né? 2 vezes 6, 12. 13 menos 12, resto 1. 6 dividido por 2 dá 3. 2 vezes 3, 6. 6, resto 0. E agora o 3. 3 dividido por 2, né, dá 1. 2 vezes 1, 2, resto 1. E agora junta aqui. 1, 1. Então 1,
1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Vou precisar tirar daqui a linha só para ficar melhor de escrever, tá? Deixa eu apagar aqui de novo. Então, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Juntei esses primeiros quatro aqui. 1, 1, 0, 1. Agora vamos juntar os outros. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. Então, 214 está representado em binário dessa forma aqui. 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Vamos separar em 4 elementos. Agora 0, 1, 1, 0. Vamos encontrar aqui. 0, 1, 1, 0 é o valor 6, né? Então, a gente baixa o 6 aqui. E agora, 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1 é aqui, né? Representado pelo D. Então, a gente junta, né? É o mesmo que D6, base 16. Quando eu apaguei antes, eu acabei apagando os resultados aqui, tá? Mas é só você voltar no vídeo, né? E visualizar o resultado do cálculo que eu fiz antes. Então, esse aqui foi um pouco mais trabalhoso, né? Porque precisa fazer divisões sucessivas, e como 214 é um número um pouquinho maior do que os outros exemplos, eu precisei fazer várias divisões. Depois, é só vir aqui e encontrar, né? Vir aqui pegar o binário, separar em 4 elementos e buscar na tabela. Bom, eu não sei se está certo, né? Você pode pensar, e aí como é que faz para tirar a prova, né? Se realmente está certo. Bom, deixa eu pegar um link aqui. Então tem esse site aqui, o toconvert.com. Ele tem várias formas aqui de conversão, tá? E aí você consegue tirar a prova aqui nele, tá? Deixa eu pegar aqui, é o 214, né? Então a gente vem 214, manda converter, é igual a D6, né? 214 em decimal é o mesmo que D6 em hexadecimal, certo? Então, olhando para cá, né, é o mesmo que D6. Beleza, certinho, né? Vamos lá, vamos conferir o 30, tá? O 30, vem aqui, 30 em decimal, mando converter, é o mesmo que 1E. É bem o que a gente fez, tá, pessoal? E aqui tem outras conversões, tá? Você consegue verificar de binário para decimal, decimal para binário, decimal para hexadecimal, hexadecimal para decimal e também octal, tá? Decimal para octal e octal para decimal. E aqui você consegue ver, ok? Aqui tem algumas curiosidades também sobre os sistemas, tá? Você pode dar uma olhada, eu vou deixar esse link disponível para vocês, ok? Voltando aqui então, pessoal, vamos para a nossa próxima página, né? Que aí, aqui eu estou mostrando como faz a conversão de hexadecimal para decimal. Então, primeiro faz a conversão para binário e depois faz a conversão para decimal, tá? Basicamente é isso que você vai fazer. Então, se você pegar aqui, por exemplo, o AF, né, que eu quero converter ele de hexadecimal para decimal, aqui eu pego dígito a dígito, né? O A, bom, onde é que está o A aqui no hexadecimal? Está aqui. O A é o 1010, né? Então, vejam só, 1010, e depois agora eu tenho que juntar com o F. Bom, onde é que está o F? O F está aqui, né? 1111, beleza? Está aqui. Então, eu tenho esses 8 dígitos, eu só venho e trago para aquela tabela que a gente viu antes, né? É aquela mesma tabela. Como eu falei para vocês, essa linha aqui eu poderia eliminar. Só deixei aqui porque é uma forma mais didática de mostrar para vocês. Mas eu poderia vir aqui e eliminar ela. Então, o que eu faço? Bom, jogo os valores aqui, né? Pego esse meu valor binário e coloco aqui na tabela. Onde tem 1 eu baixo o valor, onde tem 0 eu ignoro. Depois só venho e somo. Então eu pego, né, o 128 mais 32, mais 8, mais 4, mais 2, mais 1. Eu tenho que no final o meu resultado é 175 base 10. Tá certo? É isso que eu vou fazer. Uma questão é, por exemplo, se você pegar aqui o valor 5 em hexadecimal, e aí tiver aqui, por exemplo, deixa eu pensar num valor aqui, um A5, tá? Um A5. Bom, aí tu pegaria o dígito 5, né? O hexadecimal, tá aqui o 5,
Aí tu tentaria colocar aqui um 101, tu ignoraria o 0 à esquerda, tá? Então tu pegaria só o 101. Depois tu viria aqui e pegaria o A. Bom, onde é que tá o A? Tá aqui o 10, 10, né? 10, 10. Bom, isso aqui daria errado, por causa que faltou o 0 aqui. Então, nessa situação, principalmente nos valores que estão mais à direita, tu não pode deixar de colocar o 0 que está à esquerda, tá certo? Tem que colocar, por causa que, como eu disse, é sempre o grupinho de 4 elementos, tá certo? Então, o 0 à esquerda tem que ser colocado, senão vai dar algum problema no cálculo, ok? Beleza. Vamos para alguns exemplos agora, vamos a algumas conversões. Bom, o F vou buscar aqui, é 1, 1, 1, 1, né? 1 base 2. Só venho e jogo aqui 1, 1, 1, 1. E aí, onde tem 1, eu baixo, né? Então, eu venho aqui o 8, o 4, o 2 e o 1. Somo essa galera aqui. 8 mais 4, 12, mais 2, 14, mais 1, eu tenho 15, tá? Então, o meu F base 16 é o mesmo que 15 base 10. Vamos para o próximo. Agora eu quero converter 2A. Vamos fazer a divisão. 2A. Onde é que está o A? O A está aqui embaixo, né? Que é o mesmo que 1, 0, 1, 0. Ou 10, 10, né? Se você preferir. Depois, onde é que está o 2? O 2 está aqui em cima. 0, 0, 1, 0. Então, 0, 0, 1, 0. Faço a divisãozinha, né, dos grupos de 4 elementos. Vamos ver. Agora, tá aqui, né, a divisãozinha dos grupos, que são os valores que a gente extraiu aqui da tabela. E agora vamos jogar todo esse valor aqui na nossa tabelinha, né, de conversão de binário para decimal. Então, 0, 1, 0, 1. Eu pego daí da direita para a esquerda. 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. E o 0, 0... Bom, como eles estão bem à esquerda, aqui não tem a necessidade de eu colocar aqui embaixo, tá? Então é 0, 1, 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Beleza. Onde tem 0... Opa, esse aqui não. Onde tem 0 eu ignoro, onde tem 1 eu baixo o valor. Então 2, 8 e o 32. 32 com 8 dá 40, 40 com 2 dá 42. Então, 2A é o mesmo que 42 base 10. Vamos tirar a dúvida, né? Vamos levar lá naquele site. E vamos lá, 42 decimal, eu faço a conversão e me dá 2A em hexadecimal. Beleza? Vamos lá, 83. Faço a separação. O 3 onde é que está? O 3 está aqui, né? Então, 0, 0, 1, 1. Vamos ver, 0, 0, 1. Vejam, eu tenho que considerar os zeros que estão à esquerda, tá? Senão vai dar erro. Agora o 8. Onde é que está o 8? O 8 está aqui. 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. Levo aqui para a minha tabela, né? Da direita para a esquerda. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Beleza. Esse grupo de 0 aqui não vão mudar nada, né? Então, eu ignoro eles. Agora eu venho aqui. 1, 2 e 128. 128 mais 2, 130, mais 1, 131. Então, 131 base 10. O que acontece se eu tentar converter 131 para hexadecimal? Vamos ver. 131, convertendo para hexadecimal, é o mesmo que 83, tá certo? Vamos verificar se está certinho. 83, perfeito. Vamos agora para a próxima página. Bom, achei que tinha mais alguns exemplos, mas vamos agora falar sobre conversão de decimal para octal. Então, isso aqui vocês vão usar uma tabelinha semelhante à que a gente tinha antes. Só que agora a diferença é que você vai ter os grupos de 3 valores.
Antes, vamos voltar lá para aquela tabela e por que que eu tenho aqui os grupos de 4 em 4 valores? Vejam só, qual é que é o maior número que eu consigo representar? O maior número que eu tenho aqui. Eu vou até apagar aqui para escrever. Acho que isso é interessante para vocês entenderem. Qual é o maior número binário que eu consigo representar com 4 bits? Com 4 bits, o máximo que eu consigo representar é 1, 2, 4, 8. Ou trazendo para a tabela, né? 1, 1, 1, 1, né? Que é o que a gente tem aqui embaixo. Então, vamos lá. 1, onde tem 1 eu baixo, né? 1, 2, 4, 8. Então, 8 mais 4, 12, mais 2, 14, mais 1, 15, tá? Bom, vejam só, 15, né? Mas e aí, e se eu precisasse converter 16, como é que eu faria? Bom, aí eu precisaria ter um bit a mais, tá? Mas se a gente olhar aqui para decimal, é o valor 15. Só que vejam que a gente tem a partir do zero. Ou seja, com 4 bits a gente consegue converter, a gente consegue representar até 16 valores. Então vejam só a relação com hexadecimal, né? Já que o hexadecimal a gente tem 16 valores, com 4 bits a gente consegue representar até 16 valores binários, tá? Então, por isso que a gente faz os grupinhos de 4 em 4, tá? E agora o 8, tá? Da base octal. Por que que os grupinhos são de 8 em 8? Vamos ver. Vamos voltar para aquela tabela, vamos usar essa tabela que está aqui. Por que 8, por que de 3 em 3? Desculpa, tá? Por que que a gente faz aqui no octal o grupinho de 3 em 3? Vamos usar a tabela que nós temos aqui. Então vamos lá. 1, 1, 1, onde tem 1 baixa, né? 1, 2, 4. 4 mais 2, 6, mais 1, 7. Interessante, né? Então, se a gente pegar aqui no decimal, a gente consegue representar do 0 até o 7. Quantos números a gente tem aqui? Quantas unidades? A gente tem 8. Vejam só a relação, então, com o octal. Por causa que, se a gente olhar aqui na tabela, o 111, a gente consegue representar no máximo, né, o 111 em binário, a gente consegue representar 8 valores utilizando esses 3 bits, né? E por isso a relação aqui com o octal. A gente consegue representar 8 valores com ele utilizando esses 3 bits binários, beleza? Por isso a gente faz a separação em grupinhos de 3. Diferentemente do hexadecimal, que a gente faz a separação dos valores em grupos de 4 elementos, né? Então, se eu quero converter de decimal para octal, o que que eu faço? Primeiro, eu tenho que fazer a conversão para binário. Primeira coisa que eu vou fazer. Depois eu faço a conversão para octal. Primeiro para binário, depois para octal. Aqui um exemplo, né? Eu tenho 28 base 10. E eu quero converter... Aliás, tem só um errinho aqui, né? Não é hexadecimal, aqui é octal, tá? Octal, esqueci de trocar no slide, quero converter para octal. Bom, 28 base 10, então primeiro eu faço a conversão para binário, né? Então se eu fizer aquela divisão que eu já mostrei para vocês um monte de vezes nessa aula, você vai ter esse valor aqui, 11100, tá? Então separando aos grupinhos de 3, aqui a gente não tem esse 0, mas a gente vai imaginar que exista um 0 aqui, para fazer grupinho de 3 e 3, tá? Então vamos lá, esse primeiro grupinho, 100, a gente vai buscar aqui, 1004, né? Que é esse 4 aqui. Depois outro grupinho, 011, a gente vai buscar aqui, 011 tá aqui, que é correspondente ao valor 3. Ou seja, 28 base 10 é o mesmo que 34, né? Base octal, beleza? Quer verificar no site? Vai lá no site e procura de decimal para octal. E aí a gente quer converter o 28, né? Então, vamos lá, 28. Clica em converter, é o mesmo que 34 base octal. Perfeito. Vamos lá para alguns exemplos, tá?
que no próximo slide tem alguns exemplos. Então, o 39, bom, aí eu não tenho o que fazer, eu tenho que fazer a conversão mesmo, tá? Não tem como escapar disso. Sei que pode parecer um pouco chato, mas é necessário. 39 dividido por 2, bom, quanto que dá? Bom, 20 daria 40, né? Então dá 19. 19 dá 38. 38, resto 1. Aqui eu nem estou falando mais que aqui tem uma subtração, porque não há necessidade. Não estou falando mais que tem uma multiplicação, né, de 2 vezes 19 para chegar nesse valor, ok? Para a gente chegar num resto. Por causa que eu já fiz a primeira vez, depois a gente vai meio que no automático. Bom, e agora o 19, faço a divisão por 2. Bom, e aí, qual o valor? Bom, 10 daria 20, então 9. 2 vezes 9 dá 18, resto 1. O 9 a gente vai dividir mais uma vez. E aí o 9 por 2 dá 4, né? 2 vezes 4 dá 8. E resto 1. Vamos lá, o 4 por 2 novamente. Dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Resto 0. E o 2 a gente divide mais uma vez, dá 1. E aqui a gente subtrai 2 e a gente tem resto 0. É isso, tá? Só pega esse valor aqui e a gente tem o resultado da conversão, ok? Vamos lá. 1, 0, 0, 1, 1, 1. 1, 0, 0, 1, 1, 1. Beleza. Só faz a separação nos grupinhos de 3 elementos e aí procura na tabela aqui de conversão. Vamos lá. 1, 1, 1, onde é que está? É correspondente ao valor 7, né? Então, 7. 1, 0, 0, tá aqui, valor 4, tá? Valor 4, 47. Então, 39 é o mesmo que 47 na base octal, tá? 47. Vamos apagar aqui, só para ter espaço para colocar o valor ali, né? É 47, se eu não me engano, né? É 47, base octal. Quer converter lá no site, né? Só acessar o site e colocar aqui 39 é o mesmo que 47, ok? Voltando, agora vamos para o próximo. Na verdade, apaguei o resultado, né? Mas tem que deixar ali. Deixa eu só apagar aqui da tabelinha, tá? Vamos lá, 52, tá? Agora, vamos lá, 52... Faço a divisão por 2. Quanto que dá 52? Vamos lá, 25 daria 50, 26, tá? 26 dá 52. E aí, 52 menos 52, resto 0. 26 dividido por 2 dá 13. 2 vezes 13, 26. 26 menos 26, resto 0. 13 dividido por 2 dá 6, 2 vezes 6, 12. 13 menos 12, resto 1. 6 dividido por 2 dá 3, 2 vezes 3, 6. 6 menos 6, resto 0. 3 dividido por 2 dá 1. 2 vezes 1, 2. 3 menos 2, resto 1. E agora a gente pega e junta. 1, 1, 0, 0, aliás, 1, 1, 0, 1, né? 1, 1, 0, 1, 0, 0, certo? E aí, separamos nos grupinhos de 3 em 3, né? 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Só estou conferindo, tá? Então, os grupinhos 1, 0, 0, 1, 0, 0, tá aqui, valor 4. 1, 1, 0, 1, 1, 0, tá aqui, valor 6, 64 octal, tá? Então, vem cá, 64 octal. Vamos pegar o 52 e converter? Vamos lá, 52, converter 64, base octal. Perfeito, perfeito, posso apagar aqui e vamos para o próximo exemplo, tá? Vamos lá, pegar a canetinha, 96. Ó, isso aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá? 96, muito grande aqui o espaço de divisão, vou fazer um pouquinho menor. 96 dividido por 2. Bom,
90 dá 45, 45 mais 3, né? 48. 48, 48 vezes 2, 96. 12 vezes 16, vai 1, 2 vezes 4, 8, 1, 9. Exatamente. Resto 0. 48 dividido por 2 dá 24. 24 vezes 2 dá 48 e aqui resto 0. Agora o 24 dividido por 2, quanto que dá? Dá 12. Acho que não vai dar espaço, né? Vamos ver se eu consigo, tá? 2 vezes 12 dá 24. 24 menos 24, resto 0. Você vê que com o passar da aula tá ficando cada vez mais feia a letra, tá? Mas é porque o dedo tá cansado de ficar clicando no mouse já. 12 dividido por 2 dá 6. 2 vezes 6, 12, resto 0. 6. 6 dividido por 2, vamos ver que eu vou ter que movimentar isso daqui. Acho que eu consigo. Bom, deixa eu colocar, bom, um pouquinho para o lado, tá? Mesmo que fique aqui em cima, tá? E aí eu vou movendo. Deixa eu apagar aqui esse 0 agora. Bom, 6 dividido por 2 dá 3. 2 vezes 3, 6. Aqui resto 0, né? 2 vezes 3, 6. 6 menos 6, resto 0. O 3 dividido por 2 dá 1. 2 vezes 1, 2. E aqui eu tenho o resto 1. E agora pego esse pessoal aqui. 1, 1, 0. 1, 1, 0. 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0. São 5 zeros, né? Beleza. 1, 1, 0. 1, 1, 0. 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. Beleza. Grupinhos de 3. Bom, aqui eu tenho 0, 0. Aqui eu tenho 1, 0, 0. E aqui ficou só 1. Então, a gente imagina que tenham mais 2 zeros aqui à esquerda, tá? Vamos lá. O 0, 0, 0, 0 é o 0. É o 0 apenas, tá? 1, 0, 0. 1, 0, 0 está aqui. É o valor 4. E agora o 0, 0, 1. 0, 0, 1 é o valor 1 apenas. Juntando, né? 140. Então, 140 base octal, né? Base 8. Vamos lá, 96. Vamos pegar o 96 e converter. 96, clica em converter. 140. Vamos ver se está certo. 140, 140. Perfeito. Perfeito, certinho. Agora a gente vai para um outro exemplo, né? O último exemplo desse slide aqui, né? O último exemplo de decimal para octal. Vamos pegar um pouquinho mais difícil, tá? O 126. 126 dividido por 2. Bom, 120 daria 60. 63, tá? Metade. 2 vezes 63, 126. E aqui resto 0. 63 dividido por 2 dá 30, vamos ver, 31, né? 31. E dá aqui 31 vezes 2, 62. Eu tenho o resto 1. E agora o meu 31 dividido por 2 dá 15. 2 vezes 15 dá 30. E o 31 menos 30, resto 1. O 15 dividido por 2 dá 7. 2 vezes 7, 14. 15 menos 14, resto 1. 7 dividido por 2, né? Dá 3. 2 vezes 3, 6. 7 menos 6, resto 1. E por fim, o 3 dividido por 2 dá 1. Né? 2 vezes 1, 2. 3 menos 2, resto 1. Show de bola! Só pegar agora os valores, né? No sentido da direita para a esquerda. 1, 1, 1. Né? Só colocar aqui para separar. 1, 1, 1. 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, número 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, número 1 e o 0 no final. Separa em grupinhos de 3, né? Como esse aqui ficou sozinho, bota 2 zeros aqui só para
ele formar 3 elementos, né? 3 caracteres. Vamos lá, 110, 110, tá aqui, valor 6. Agora, 111 é o valor 7, né? O último elemento possível, né? De ser representado com os 3 bits binários. Depois, 001. 001, tenho aqui, que é o valor 1. 176. 176 base octal. Vejam só, se eu pegar o 126 lá para a gente tirar a prova, né? 126 e aí converter é 176 em octal. Vamos ver? 176 octal, perfeita a nossa conversão. É um pouquinho longo o processo? Às vezes não tenho que fugir, mas você precisa conhecer esse processo para conseguir realizar essas conversões, tá certo? É importante que conheçam. E agora, pessoal, a gente vai para a nossa última conversão dessa aula. Eu sei que ficou uma aula longa, uma aula de cálculo, pode parecer um pouco chato às vezes, mas é o processo de conversão. Não tem o que fazer, você precisa aprender, né? Então, vamos lá para a última conversão que a gente vai fazer. Como é que faz a conversão de octal para decimal? E agora, o processo, a gente utiliza as 2 tabelas, tá? Primeiro faz a conversão para binário e depois faz a conversão para decimal, tá? Depois pega o binário e joga na tabelinha aqui para fazer a conversão para decimal. É isso, não tem o que fazer. Então eu quero converter 10 na base 8, né? 10 octal, para decimal. Então eu vou pegar ele aqui. Se eu separar no meio, é só eu pegar os valores aqui certinho, tá? O 0 é 0, 0, 0. 0, 0, 0. Como eu falei, né? Quando eles estão mais à direita, não tem o que fazer, eu preciso pegar todos os zeros. Depois, o 1 aqui é 0, 0, 1. Como ele está bem à esquerda, eu não preciso pegar esses 2 zeros, tá? Mas eu poderia colocar aqui 0, 0, 1, não teria problema nenhum. Aí eu venho e levo para aquela tabelinha de conversão, né, de binário para decimal. Só jogo os valores. 0, 0, 0, 1. Poderia ter o 00, como eu falei aqui também, né, para ter os 2 grupinhos de 3 representados aqui. Só que onde tem 0, remove, né? E onde tem 1, baixa o valor. E aí eu tenho que é 8, né? 8 em decimal. Logo, o 10, né, 10, base octal, é o mesmo que 8 base decimal. Show? Vamos lá então para alguns exemplos. Vamos colocar a mão na massa. Vamos lá, esses 2 aqui, acho que eu tenho mais 2, né? São 4 exemplinhos. Então, dividir no meio aqui o 5 e o 7. Vamos lá, vamos começar com o 7. O 7 é o 111, né? E depois o 5. O 5 vamos buscar aqui, é o 101, né? Base 2. Beleza? Tenho a parte aqui do 7 e a parte do 5. Vamos levar todo mundo aqui para a tabela. 1, 1, 1, 1, 0, 1. Onde tem 0 eu ignoro, onde tem 1 eu baixo. 1, 2, 4, 8, 32. E agora, 32 mais 8 dá 40, mais 4, 44, mais 2, 46, mais 1, 47. 47 base 10. Quer conferir? Quer ver se está certo? Vamos para o site. 57 octal para decimal. Então vamos lá, vamos pegar aqui de octal para decimal. 57, converter, dá 47 decimal, como a gente fez o cálculo, ok? Vamos apagar agora para a gente calcular o próximo. 63, divido no meio. O 3, onde é que está? O 3 está aqui. 0, 1, 1. 0, 1, 1. Depois eu tenho o 6. O 6 é 1, 1, 0. 1, 1, 0. Leva todo mundo aqui para a tabelinha. 1, 1, 0, 0, 1, 1. Aqui eu sempre coloco da direita para a esquerda, né? Para ter certeza que eu vou colocar todo mundo aqui direitinho, né? Porque senão eu pego uma casa aqui, né? E lá no final acaba me sobrando e aí já vai dar erro, tá? Por isso que eu pego sempre da direita para a esquerda, ok? Onde tem 0, elimino. E onde tem 1, eu baixo. 1, 2, 16, 32.
32 mais 16, 32 mais 10, 42, mais 6, 48, mais 2, 50, mais 1, 51, né? Só soma todo mundo. Aqui é 51, base 10. Vamos ver se está certo. 63, 63, base octal, é o mesmo que 51, base decimal. Certinho, show de bola. Vamos para a próxima. 1, 2, 3. Vamos lá, pega cada um deles, né, e faz os grupinhos. 3 está aqui. 0, 1, 1. Depois tem o 2, que está aqui. 0, 1, 0. E depois eu tenho o 1 que está aqui, que é 0, 0, 1. 0, 0, 1. Esses dois zeros estão mais à esquerda, posso tirar eles. Agora levo esses aqui para a tabela. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Aliás, esses dois zeros aqui poderia eu já remove de uma vez, né? Porque eles estão mais à esquerda. Onde tem 0, vou remover. Onde tem 1, eu baixo, tá certo? Então, 1, depois 2, depois o 16 e depois o 64. Então, 64 mais 10 dá 74, mais 6, 80. 80 com 2, 82. 82 com 1, 83, tá? 83, base decimal. Vamos só verificar se está certo, tá? 216, se ficou algum errinho, a gente recalcula. 216, converter a 142. Fiz algum cálculo errado. Vamos voltar aqui e vamos refazer. 216, vamos refazer. Faltou alguma coisa. Faltou... Bom, peguei algum valor errado. Deixa eu só refazer aqui para ter certeza, tá? Então, vamos lá, 216. Aliás, tá certo, tá? É eu que coloquei no lugar errado, ok? É 83 base 10. Ah, agora sim. Eu tinha colocado aqui de baixo, tá? Eu que olhei errado, tá? É 83 base 10, correspondente a 123 base 8. Agora sim a gente pode olhar lá. 123... base octal, converte e dá 83. Não, eu vi que eu tinha feito certo. Mas aí, só um pequeno detalhe que eu olhei no lugar errado, tá? Mas tá certinho. Agora sim que a gente vai converter o 216. Deixa eu limpar a tabela aqui para ficar melhor. 216. Vamos lá, primeiro 6, né? É 1, 1, 0. 1, 1, 0. O 1, vamos buscar aqui, é o 001. 001 e o 2 tá aqui, 010. 010. Tá mais à esquerda, posso remover esse 0 aqui ou levo para a tabela, tanto faz. Então agora vamos levar para a tabelinha. 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Poderia levar o 0, que eu falei para vocês, que é esse carinha aqui, né? Mas tanto faz, como ele é o que está mais à esquerda. Vamos só conferir. 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Beleza, certinho. Onde tem 0, eu tiro, né? Porque eu não vou usar. E onde tem 1, eu baixo. 2, 4, 8... depois o 128. Ah, beleza. 1, aliás, o 2, o 4, 8 e o 128. Agora vamos à soma. 128 com 8 dá 136, mais 4, 140, mais 2, 142. Deixa eu só tirar essa seta daqui. 142 base 10. Vamos só conferir, né? 216 octal para ver se a gente fez certo, né? 216 octal, converter. 142. 142 base 10. Perfeito, fizemos o cálculo direitinho, tá?
Então, pessoal, eu agradeço muito a atenção de todos vocês durante essa aula. Eu sei que foi uma aula um pouco longa, porque a gente precisou ver várias coisas, e é legal, eu gosto dessas coisas de conversão, porque a gente entende um pouco melhor o funcionamento interno, né? A gente sabe que não é tudo que é trabalhado na base octal, né? Aliás, não é tudo que é trabalhado na base decimal, da forma que a gente conhece ali os números, da forma que a gente usa no nosso dia a dia para realizar contagem. Nesse mundo computacional, são utilizadas outras bases numéricas que é importante que a gente conheça, que é necessário que a gente conheça, né? Então, acaba sendo necessário. A base binária vocês vão utilizar bastante quando for trabalhar com algoritmos e programação, né? Lá em algoritmos tem a tabela ASCII, que aí vocês podem fazer dentro da tabela ASCII a representação de cada um dos dígitos, dos caracteres que a gente tem no teclado, né? Cada dígito tem um correspondente, né? Correspondente binário. Então pode usar lá em programação, em algoritmos de programação, que é um dos lugares que a gente costuma aplicar, né, os dados binários. Bom, então durante essa aula a gente viu muita coisa. A gente viu o que é um sistema de numeração, a gente viu o que é uma base numérica, né, e a gente viu essas 4 bases numéricas. A base decimal, que é o que a gente mais conhece, porque é o que a gente conta no nosso dia a dia, né? A gente fala a nossa idade em base decimal. Ah, eu tenho 30 anos, 30 em base decimal. Agora, se você fosse falar em base binária, seria diferente. Base octal, seria diferente. Por causa que, como eu falei, essas bases, elas utilizam determinadas quantidades de símbolos para representar os seus valores, né? Então, a gente utilizou base decimal, como eu disse, é a que a gente mais conhece, a base binária, que é importante para o nosso contexto computacional, a base octal também é importante, e a base hexadecimal é mais importante ainda, porque é utilizada para programação de microprocessadores. Beleza? Então agradeço muito pela atenção de todos vocês, um grande abraço e até a próxima aula.